Bem-vindos ao programa Momento ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e neste programa nós vamos receber a representante da empresa ganhadora, Riachuelo, Cláudia Ferreira, que é gerente de contabilidade. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Emerson. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Cláudia, Bom, esse ano nós estamos completando aí 26 anos da premiação. O tema deste ano é O Futuro é a Transparência, que está reforçando os conceitos e práticas de ESG e, claro, agregando mais valor aos negócios. É a 8ª vez que a Riachuelo ganha este prêmio. Parabéns para vocês mais uma vez. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras de 2021, visto que todos os desafios que o pós-pandemia trouxe, num contexto econômico e tecnológico, a gente sabe que foi bastante desafiador. Conta para a gente um pouquinho. Vamos lá. Acredito que os principais desafios ainda foi um pouquinho do que a gente viveu aí em 2020, né, com a pandemia, e foi, na verdade, assentar, se adaptar com o novo normal, né? Então, a definição, se a gente retornaria ou não ao trabalho, se os recursos tecnológicos, né, e os processos que a gente tinha adequado na pandemia permaneceriam, e, por incrível que pareça, permaneceram, né? Então, esse negócio de estar online, de compartilhar arquivos, continuou aí em 2021, né? Então, os trabalhos que a gente conduziu com a auditoria foram dessa forma, e assim, o que preocupou é como é que ficaria, né? Uma grande preocupação nossa era como é que ficaria o atendimento aos reguladores frente a essas mudanças, o que eles iam pedir, né? Se eles iam pedir alguma coisa diferente, o que eles iam divulgar para a gente publicar, né? Então, eu acho que esses foram os desafios, e que até foram tranquilos, esperava até mais alguma, né? Que eles fossem exigir mais algumas informações, mas acho que foi até bem tranquilo aí para esse fechamento de 21. Bacana. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né, que é a gestão de fornecedores no sentido de a auditoria externa, né? Como é que foi esse desenvolvimento? Houve solicitações novas ou foi realmente era só uma expectativa? Conta um pouco para a gente também desse desafio. Eu acho que, na verdade, todo mundo existe um apego ao papel, né? Então, a gente usava, não, tem que ser por papel, tem que ser assinado. Então, a pandemia veio para desmistificar e matar tudo isso, né? E eu acho que hoje foi até hoje eu acho que um cenário muito melhor, com muito mais governança, né? Então, a auditoria criou recursos para receber esses arquivos. Então, eles têm plataformas onde a gente tem acesso de colocar as informações lá dentro, e eles têm as pessoas só específicas, né, que têm acesso àquela documentação, né, que são os papéis de trabalho, que, na minha opinião, ficou muito mais seguro, mais fácil de você resgatar, de não perder a informação, né? E até com muito mais governança do que a gente tinha anteriormente, né? E pensando, né, expandindo isso para os demais fornecedores, aí eu acho que é um desafio maior, que é um desafio da nossa parte. Como é que eu vou compartilhar a documentação, né? Então, não é só a gente ter aí, por exemplo, plataformas de assinatura digital, né? Ter certificados, fortalecer aí a questão do certificado digital, que antes só contador que tinha, né? Agora mais executivos da empresa possuem, mas é você também ter uma plataforma para atender os seus fornecedores, para você receber documentação. Então, esse era um desejo, era um processo embrionário que hoje ele está muito mais forte dentro da companhia e que a gente ainda não conseguiu resolver 100%, mas grande parte dos fornecedores a gente já tem um processo aí que a gente recebe de forma automatizada as notas fiscais, os documentos, né? Não só por e-mail, porque se perde, não se recebe, né? Então, isso é uma grande preocupação, e eu acho que
esse foi um ponto positivo, né, que trouxe aí para a gente esse novo normal, né, o pós-pandemia. Bacana. E vocês, como representantes de uma empresa ganhadora, né, 8 vezes, qual é o fator técnico que você aponta como decisivo para a conquista do prêmio deste ano? E já pegando o gancho, nós estamos falando de questões técnicas, como é que você vê as ações de educação continuada, né, para o aperfeiçoamento das demonstrações aí? Como é que você vê essas duas questões? Olha, eu acho que estar antenado com o mercado, economia e os movimentos dos reguladores é importante para essa conquista, né? A educação continuada, eu acho que ela ajuda, mas assim, na minha opinião, eu acho que ela precisa ser reformulada. Ela precisa ter temas mais atuais, porque a gente sempre vê os mesmos cursos, os mesmos o mesmo de sempre nas plataformas. Então, eu acho que a gente precisa dar uma renovada aí com outros temas, inclusive de transparência, de divulgação, mudar um pouco aí os conteúdos que a gente encontra no mercado, né? Mas é fundamental. Eu acho que, principalmente para nós, assim, é super importante a gente ter uma reciclagem constante, eu acho primordial. E um ponto interessante que a gente teve esse ano, né, nesse último período, acho que é porque também a gente mudou os executivos, né, da parte de RI, foi exatamente uma proximidade maior, né? Então, com a área de RI, que também estava conhecendo a gente, então a gente fez uma troca muito grande. Então, de ambos os lados, né? Então, a gente se aproximou mais e a gente ficou mais ciente dos assuntos que os executivos, que os investidores e analistas traziam para a gente, e saber, né, quais as necessidades, o que não estava completo nas nossas DFs que eles estavam buscando de informação junto ao RI, e aí a gente começou a mexer bastante nas nossas DFs. Eu acho que isso, né, saber o que os stakeholders querem é essencial para esse processo de transparência, né, e foi isso que a gente conseguiu. Bacana. E falar de transparência, né, hoje vai muito mais além do que só demonstrações financeiras. Nesse sentido, quais são as principais iniciativas que a Riachuelo tem tomado, né, nessa agenda ESG? Cita algumas para a gente aí. Acho que antes da gente começar a falar de ESG, na empresa, a gente vai fazer alguns trabalhos, né? Porque hoje a gente é corresponsável pelos nossos fornecedores, né? Então, a gente vai fazer alguns trabalhos aí de apoio, de acompanhamento, né? Por exemplo, pensando aí em trabalho escravo, exploração infantil, né? Então, era uma coisa que a gente sempre se preocupava. A gente sempre trabalhou reaproveitamento de materiais descartados e utilização de água, porque em alguns processos operacionais, né, principalmente na parte fabril, a gente tem muito desses consumos, então era desperdício zero mesmo, né, o nosso objetivo. E eu acho que agora para a empresa, ela está... as iniciativas ESG reforçaram mais nesse sentido de trazer, né, uma agenda mais forte para olhar dentro da empresa, ver o que ela tem, ver o que ela precisa, ver o que ela pode contribuir, e para a gente poder atender aí os clientes internos, externos, olhar aqui para o nosso pessoal, do que é composta a companhia, né, o que a gente pode trabalhar com sentido de pluralidade, né, né, mais gêneros, né, opções sexuais, e, né, trabalhar muito mais forte isso, que é uma coisa até que a gente faz bastante também, né? As companhias são muito corresponsáveis, né, hoje na sociedade. E a gente está agora conversando aí com outras instituições também para trazer um pouco o que a contabilidade pode contribuir com esse tema ESG, né? Quais ações aí o que a gente pode estudar e trabalhar, e o que os órgãos estão trazendo, né? Os reguladores estão trazendo de opção para a gente tratar, né? O ESG dentro da contabilidade que a gente pode apoiar. Eu acho que tem um campo aí de negócio imenso, e trazer bastante, né, para trazer bastante investimento, recurso aí para a companhia, e eu acho que a contabilidade aí vai ter um grande papel nesse sentido.
Legal. Você falou anteriormente, né, sobre a questão também do atendimento dos reguladores, e então acho que uma questão importante também é falar um pouco, né, da sua visão sobre as questões regulatórias. Como é que você vê as questões regulatórias para, né, a empresa Riachuelo, enfim, isso ajuda, na sua visão, isso atrapalha? Como é que foi, como é que vocês tratam essas questões todas também, né? Uma empresa que ganha aí 8 vezes pode cumprir bastante com a sua visão sobre essa temática também. Queria que você falasse, se manifestasse sobre isso. Eu acho que a gente ainda é muito burocrático no business como um todo, né? E eu acho que, os reguladores, o próprio governo, melhorou muito com essa questão de automatizar, né? De você conseguir enviar alguns arquivos e não ir pessoalmente lá no balcão fazer algumas coisas. Então, eu acho que melhorou bastante nesse sentido, mas eu acho que ainda tem muito, muito o que melhorar, né? Mas ainda a gente tem muita burocracia, né? Ainda algumas áreas são um pouco resistentes aí a manter o papel, né? E aí eu acho que isso, o que é bom também, porque você sabe que ainda você tem muitas melhorias para buscar. Sem dúvida. E falar em melhoria, né? Como é que vocês reconhecem e valorizam o trabalho do time diante de uma conquista como essa? Uma coisa que a gente sempre fez, né? E aí eu acho que é um ponto negativo, até que aconteceu com a pandemia, nos outros prêmios, né? Então, quando a gente recebia a premiação, a gente fazia um evento, né, dentro da empresa, com todos os colaboradores, né? O pessoal da área financeira como um todo, para mostrar o troféu, para a gente compartilhar com todos, né? Então, a gente, né, promovia um evento para compartilhar essa premiação com todo mundo, né? E a pandemia atrapalhou isso um pouco. Então, mas mesmo assim a gente faz um evento virtual. Eu acho importante trazer, né, as pessoas mais envolvidas nesse processo a participar, inclusive, da premiação e dos eventos, né? Eu acho que isso é compartilhar mesmo, né? Com as pessoas que se envolvem diretamente nesse projeto e conversar com todo mundo do time, porque todo mundo faz parte, né? Todo mundo que gera uma informação coerente, uma informação adequada, transparente, faz parte dessa premiação. E é isso que a gente tenta trazer para todo o time. Bacana, todo mundo faz parte. Muito bem. Fazer mais uma pergunta, mas só um pedido aí de uma mensagem que você pode deixar para as empresas que desejam, né, estar aí como vocês, ganhando o troféu Transparência no ano que vem. Então, antes da gente partir para os finalmente, qual seria a sua mensagem para essas organizações? Eu acho que é não deixar a contabilidade trabalhar sozinha para ganhar esse prêmio. Eu acho que tem que ter um envolvimento de diversas áreas, controladoria, RI, governança, RH, porque as demonstrações financeiras elas são compostas de dados gerados por toda a empresa. Então, quanto mais conteúdo, né, a gente conseguir produzir dentro de um número que está lá dentro de uma informação, numa nota explicativa, nas demonstrações contábeis, né, quanto mais qualidade a gente der para aquele número que a gente produz, né, mais informação é melhor, e a empresa tem mais possibilidade de receber esse prêmio. Eu acho que a empresa, quando ela entendeu isso e ela começou a puxar as outras áreas a participarem, a gente começou a ganhar o prêmio, entender qual era o nosso papel, o que a gente tinha que fazer. Bacana, muito bem. Não deixar a contabilidade trabalhar sozinha, por Cláudia Ferreira. Cláudia, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no podcast, trazendo aí as suas visões, um pouco da sua experiência e falando um pouquinho como é que foi o processo da Riachuelo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Emerson. Um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom, acompanhe nossas ações do Prêmio Troféu Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência, do que tange as boas práticas empresariais. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br, repito, portaldatransparencia.org.br e ainda as novidades que estão por vir. Fique por dentro de todas as ações acompanhando nossas mídias sociais. Só clicar e buscar a ANEFAC.
Nos vemos no próximo episódio do Momento Anefac. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.